Nesse tópico, a gente vai aprender algumas fontes da onde a gente pode aprender e obter também dados de motores para que a gente use de premissas nos nossos modelos. Então não adianta nada nós termos o melhor modelo do mundo se a gente não inserir nesse modelo as premissas mais apropriadas, né? Então nesse terceiro tópico, a gente vai ver fontes de dados que vão dar para a gente indicativos e ordens de grandeza de dados para a gente inserir nos modelos. Bom, por que eu trouxe essa lista aqui para vocês, pessoal? Bom, basicamente os parâmetros de projeto de motores aeronáuticos são altamente secretos. Então são segredos industriais porque ditam a competitividade dos motores. Então, se um fabricante publicasse todos os dados de temperatura de entrada de turbina, de eficiência, os competidores facilmente saberiam qual o nível tecnológico, quais são as dificuldades, aí os desafios que você está tendo. Então isso é realmente guardado a 7 chaves, né? Então para a gente modelar nosso motor, como a gente pode estimar parâmetros para a gente ter um modelo minimamente razoável? Então eu trouxe aqui para vocês 5 sugestões, aí, 5 dicas, da onde a gente pode procurar essas informações, né? E usar essas informações como dados de entrada para os nossos modelos. O primeiro deles, a gente vai falar sobre fontes da literatura. Então a gente vai falar sobre artigos, teses de mestrado, doutorado, relatórios, aí principalmente da NASA e o GENIS, que são fontes públicas que trazem muitas informações. Depois a gente vai falar sobre certificados de tipo, ou TCDS, que são folhas, fichas de certificação de motores, e normalmente a gente tem no FAA, no caso certificação americana, ou EASA, no caso certificação europeia. A gente tem medições de emissões, o banco de dados da EASA é muito útil, a gente também vai falar sobre ele. A gente vai falar também de páginas da internet, tanto de fabricantes quanto de terceiros. Então, o primeiro ponto aqui, que são as fontes da literatura, quais são as principais, né? Bom, a gente pode procurar aí artigos e teses, e aí aqui tem algumas dicas, e aí vocês facilmente encontram isso na internet, esses repositórios. Um deles é a Universidade de Chalmers, na Suécia, que faz muitas pesquisas aí com turbomáquinas e tem trabalhos muito interessantes publicados. O segundo é a Universidade de Cranfield, na Inglaterra. Também, se vocês entrarem no repositório de teses de mestrado e principalmente doutorado da Universidade de Cranfield, é muito rico. Então, procurando por o Cranfield University PhD Thesis, por exemplo, você encontra lá o repositório deles, que é bastante rico. Se vocês têm um interesse específico em um assunto, lá provavelmente vai ter alguma informação. A NASA, pessoal, ele tem o que a gente chama do Technical Report Server. Então, se vocês jogarem no Google NASA Technical Report Server, vocês vão encontrar um mecanismo de busca que é muito completo, é realmente impressionante. Tem desde os relatórios lá do início do século XX, lá da NACA, né? Os primeiros testes com hélices, tem todos os programas de desenvolvimento de motores, muitas informações também de ensaios em voo. É muito vasto esse Technical Report Server. Eu recomendo fortemente, se vocês estão aí fazendo um TG, um TCC, um mestrado, um doutorado, a mergulhar nesse site da NASA aqui, que vocês vão com certeza ter muito retorno. São muitos trabalhos muito interessantes. Bom, nós temos também o AIAA, que é a Associação Americana de Aeronáutica e Astronáutica. Então, a IAA faz congressos e também tem journals, como o Journal of Aircraft e o Journal of Propulsion and Power. Então, vocês procurando por esses termos, vocês também encontram mecanismos de buscas que também têm muitos trabalhos, e aqui bastante voltado para o mundo norte-americano. A gente tem um outro congresso que é o ASME Turbo Expo, que também tem muitos trabalhos interessantes também. E o ICAS também, que é um outro congresso que também é realizado anualmente e também tem publicações muito interessantes. Bom, de livros, né, todo o tópico que a gente tem aqui no nosso curso de projeto conceitual de motores, eu trago no final para vocês a bibliografia recomendada. Mas se tivesse que escolher 2 livros de propulsão, eu sugeriria o primeiro deles, o Walsh and Fletcher, os autores. O livro é o Gas Turbine Performance. É um livro muito completo, os autores têm muita experiência industrial. E também a gente tem um livro do Mattingly, o Aircraft Engine Design, que também tem informações bem interessantes sobre motores aeronáuticos. Então, nesses 2 livros, vocês também encontram uma série de premissas e sugestões de quais parâmetros usar quando a gente cria um modelo de motor.
Aqui alguns exemplos, pessoal, que a gente pode tirar da literatura. Esse é um trabalho do Haveland e Chalmers, publicado em 2011. E a gente vê aqui, em função do ano de certificação, o T41, ou seja, a temperatura na entrada do meu rotor da turbina de alta pressão em decolagem, número de Mach 0.25, ou seja, bem no fim da minha decolagem, que costuma ser o pico de temperatura do ciclo, aquele nosso Thermal Design Point. E a gente vê aqui foi legal que ele separou para cada fabricante qual que é o nível de temperatura obtido. Então a gente vê que aqui os motores modernos, eles já passaram dos 1800.